Olá, eu sou Carlos Saturnino e começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogo com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Agora nós vamos conhecer um pouco de quem será a nossa convidada do dia. A pesquisadora Andriele Mendes é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da UFRN. É a primeira indígena potiguar a ganhar o Prêmio Nacional de Melhor Tese na área de comunicação. É graduada em jornalismo e mestre pelo PPGEM. Desenvolveu trabalhos dentro da linha de pesquisa, imagem, comunicação, cultura e sociedade. No âmbito do Departamento de Comunicação, trabalhou como repórter durante 5 anos nos veículos Diário de Natal e Tribuna do Norte. Conquistou prêmios de jornalismo locais e regionais e nacionais, com a realização de reportagens multimídia. Desenvolve trabalhos nas áreas de comunicação e suas linguagens, fotografia e cinema, imagem e imaginário midiático, decolonialidade e decolonização, epistemologias emergentes, movimentos sociais, movimento de mulheres, indígena e comunicação e meio ambiente. Andriele Mendes, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Para mim é um sonho se realizando estar aqui com vocês. Que coisa boa. Bom, para me ajudar a entrevistar a Andriele, eu tenho aqui a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Carlos Saturnino, Mary Vasconcelos, os dois do curso de jornalismo, e ainda Priscila Bezerra e Paulo José, ambos do curso de audiovisual da UFRN. Andriele, vamos começar então pelo começo. Você é colega aqui, jornalista, então eu queria saber como é que foi ingressar na UFRN para cursar jornalismo, como é que foi essa escolha e como a universidade afetou a sua vida, suas percepções sobre o mundo. Eu fiz vestibular em 2005, entrei em 2006 e eu escolhi jornalismo depois de pesquisar vários outros cursos, mas o que pesou na hora de decidir foi que eu gostava muito de escrever e de ler. Todo mundo, acho que na primeira aula, diz: eu escolhi jornalismo porque eu gosto de escrever e de ler. Para mim, essa foi a resposta mais fácil. Mas dentro de mim eu trazia o real motivo. Eu escolhi jornalismo, eu escolhi comunicação porque eu acreditava e acredito ainda no poder da comunicação em transformar o mundo para melhor. Foi isso que me trouxe aqui para esse curso. E quando eu entrei na universidade, eu tive a percepção de que problemas que eu achava que eram individuais ou até mesmo familiares, como por exemplo, miséria, pobreza, desigualdade, na verdade eram problemas sociais, problemas coletivos. Então a universidade ampliou o meu olhar, me fez mapear melhor os problemas da sociedade e me fez pensar também em soluções. Por gostar então de ler e escrever, foi um caminho natural você ir para o jornalismo impresso, que eu acredito que foi sua primeira experiência no mercado de trabalho. Isso. Na verdade eu comecei a experimentar a fotografia antes do jornalismo impresso. Logo no meu primeiro período da graduação, eu me inscrevi na base de pesquisa Comídia e entrei numa linha de pesquisa voltada para os estudos da imagem. E aí eu tive a oportunidade de experimentar tanto a foto quanto o vídeo, produzindo documentários, inclusive para o canal Futura. E aí, quando chegou o momento de deixar a monitoria na universidade e ir para o mercado, eu optei não mais por experimentar a fotografia, já que eu havia experienciando isso ao longo de vários semestres, e sim o texto. Eu sempre acreditei que as empresas de comunicação poderiam ser uma grande segunda escola. E como eu precisava aprender a escrever jornalisticamente, eu optei por esse caminho, imaginando que em algum momento eu voltaria a atuar com fotografia. Mas assim, não aconteceu, porque eu entrei no Diário de Natal aos 19 anos, e eu trabalhei lá 2 anos. Lá eu pude experimentar a editoria de economia, e quando eles me contrataram enquanto profissional, inclusive eu ainda estava cursando jornalismo, e já recebia e já era tratada como profissional, a Tribuna do Norte me chamou para atuar como repórter de economia da empresa.
E aí, depois disso, não voltei mais para fotografia. A imagem continua sendo algo muito presente na minha trajetória, mas sempre com pesquisas paralelas, não como campo profissional. Andriele falou aí que queria aprender a escrever jornalisticamente, aprendeu e como aprendeu, porque eu estava aqui brincando que como colega em redação, eu sempre vi o nome dela lá nas premiações de jornalismo, ela sempre estava lá entre as campeãs, sobretudo quando era justamente de economia, né? Essa editoria que ela sempre escreveu muito bem e sempre abordou temas muito importantes aqui para o Rio Grande do Norte nos nossos jornais. Mas o papo está muito bom, eu tenho que passar aqui a palavra para que os nossos estudantes façam a primeira pergunta. Quem vai fazer é Paulo José. Olá, Andriele. Olá. Eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre a sua tese de doutorado e também sobre qual foi a sensação de ter recebido o Prêmio Compós 2022 por conta da mesma. Obrigada pela pergunta. Eu fiquei surpresa quando eu soube que o programa de pós-graduação em Estudos da Mídia havia indicado a minha tese como a melhor tese do programa. E aí, pouco tempo depois, saiu a lista dos 5 finalistas e eu estava entre os 5 finalistas. E as minhas amigas que acompanharam todo o meu percurso, elas diziam, você ganhou. A gente deu uma olhada nos outros trabalhos e você ganhou. A sua tese é a melhor do Brasil. E eu sempre dizia, calma, está entre as 5, eu sou uma das 5. E aí, tempos depois, chegou a grande notícia que, de fato, eu havia ganhado. A minha tese ela foi eleita a melhor tese de doutorado em comunicação do Brasil. E aí foi a primeira tese escrita por uma mulher indígena, foi a primeira tese escrita por uma mulher nordestina, e foi a segunda vez que o Nordeste venceu o prêmio da Compós, o prêmio Eduardo Penhuela, que já possui 13 anos. Então, foi muito representativo para mim, para a instituição, para o UFRN, e também para a região Nordeste. Sobre a minha tese, ela quebra alguns paradigmas. Inclusive, alguns professores dizem que é uma tese revolucionária. Porque o que é que eu fiz nessa tese? Eu escrevi uma teoria da comunicação a partir das práticas sociais de povos originários e tradicionais, que geralmente não são vistos como pensadores, como intelectuais. E aí eu propus tanto uma teoria, que eu chamei de teoria do arco comunicacional, quanto uma metodologia que eu chamei de catografia, inspirada nos catadores e coletores desses povos. A gente estava falando aí, né? Você falou que foi a primeira indígena a ganhar esse prêmio. Agora a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né? Como foi se identificar como indígena? Você estava explicando que foi um processo que fez parte também do seu amadurecimento como pesquisadora. Explica pra gente. Essa pergunta é muito preciosa, porque eu me autodeclaro indígena há pouco tempo. Desde 2019 até aqui. Embora minha mãe já se autodeclare indígena há mais de 10 anos. E aí eu vou pedir permissão para contar rapidamente essa história, porque assim, é uma história muito preciosa na nossa família. Certa vez eu estava trabalhando no Diário de Natal, e aí eu cheguei da redação, e minha mãe foi me receber na porta toda feliz. E comentou assim, o recenseador do IBGE esteve aqui, perguntou qual era a minha raça, a minha cor, e eu respondi indígena. Ele perguntou a etnia e eu não soube responder. Eu segurei o riso por 2 segundos e depois eu comecei a gargalhar. E eu disse, que história é essa? Inventou isso de onde? De onde você tirou isso? Indígena? E aí minha mãe se calou, nunca mais tocou no assunto e passaram-se 10 anos. Estava eu aqui na universidade, mediando uma mesa temática sobre ecologia dos saberes, com representantes dos povos dos terreiros, dos povos originários, dos povos quilombolas. E ao final dessa mesa, eu me dirijo para a saída do auditório, do DECOM, e aí eu sinto alguém segurando muito firme o meu braço, a ponto de quase machucar. E aí, assustada, quando eu me viro, quem segurava o meu braço e olhava assim fixamente para mim era o pajé que estava acompanhando o cacique na mesa temática. E ele me pergunta, qual é a sua etnia? E ali eu fiquei muda. E percebendo que eu não tinha uma resposta para dar, ele sugeriu que eu fosse buscar os documentos dos meus antepassados, quanto mais para trás melhor, que ele me ajudaria a encontrar o meu povo. E de fato, fui buscar ajuda com minha mãe e ela me ajudou a levantar os documentos e a gente identificou que o nosso
o pai dela, o meu avô materno, ele veio de Pirpirituba, que é um município da Paraíba, e veio menino para o Rio Grande do Norte, seguindo o curso do rio e se instalando numa região chamada Reta, num povoado chamado Reta, que fica ali perto de Pedro Velho. E faz parte, inclusive, da APA Piquiriúna, que é a APA que também abriga a comunidade do Catu, que é uma comunidade indígena bastante reconhecida aqui no estado. Olha aí, que história importante que trata da formação do nosso povo, acho que tem a ver também com o preconceito, né? com esse processo de branquitude que todo mundo em algum momento sentiu na vida. Mas vamos seguir aqui, daqui a pouco a gente pode voltar a esse assunto. Agora quem faz a pergunta é Priscila Bezerra. Olá. Quais foram as maiores dificuldades que você teve no início e como elas te transformaram hoje? No início da graduação, no início do doutorado? No início da graduação mesmo, até a sua premiação. Porque foram muitas dificuldades e eu estava querendo escolher um período. Eu acredito que as dificuldades elas começam antes de a gente acessar esse espaço que é a universidade, que é um espaço de legitimação social e é um espaço que por muito tempo foi negado às populações negras e indígenas. Eu lembro que na minha família havia uma pressão muito grande, porém disfarçada, de que eu precisaria passar no meu primeiro vestibular, porque havia dinheiro, escasso, mas havia, à base de sacrifícios e contingenciamento, para pagar minha mensalidade, mas não haveria dinheiro para pagar um cursinho preparatório, por exemplo. Então, a dificuldade foi passar no primeiro vestibular. E depois disso, quando eu acessei a universidade, eu vi que aquela vida de dificuldades, ela poderia ficar para trás por meio da educação. Os meus pais, os meus irmãos, eles fizeram muitas escolhas difíceis para que eu pudesse, de fato, estudar em escolas boas e ter essa oportunidade. Eu sou da primeira geração da minha família que acessa a universidade, a primeira geração que se doutora. A minha irmã foi a primeira doutora da família. E quando eu olho para trás, é tudo muito recente, porque eu e ela somos doutoras hoje, mas a minha mãe é dona de casa, a avó que eu conheci, a única avó que eu conheci, porque os outros já haviam falecido quando eu nasci, era doméstica. Eu tenho a identidade dela comigo, ela é falecida, que tem ali escrito, né, datilografado, analfabeta. Então, a dificuldade foi primeiro entender que eu poderia acessar esse espaço. E aí, quando eu acesso esse espaço, pelo menos na graduação, eu não enfrentei grandes dificuldades. No mestrado, algumas, mas no doutorado foi que, de fato, os maiores desafios se apresentaram. Essa tese, inclusive, que ganha o prêmio nacional, ela praticamente não existia, porque eu entrei com um projeto, esse projeto foi descartado, e aí eu apresentei outros 7 projetos para um orientador, e ele recusou os 7 projetos. E aí eu entendi que eu precisava mudar de orientador. E aí o professor Luciano Lacerda, ele aceitou me orientar, faltando poucos meses para a defesa. E eu mudei tudo, eu recomecei. E em pouco tempo a tese estava pronta. E essa foi a maior dificuldade, eu acho que foi lutar, eu vou usar a palavra lutar, por liberdade, por autonomia, por pensar o meu pensamento e dizer a minha palavra, que é, inclusive, uma luta que é um desafio enfrentado por muitas pessoas. Na cerimônia do Prêmio Compós, eu tive a oportunidade de fazer um grande discurso de 2 minutos. E enquanto as outras premiadas, elas agradeciam a instituição, agradeciam a família, eu tinha preparado um texto muito diferente que eu falava das dificuldades e dos desafios. E como diz Graça Graúna, que é uma das interlocutoras da tese, eu me vesti de coragem e fiz esse discurso. E durante os 3 dias do evento, as pessoas me paravam nos corredores, as pessoas me seguiam até o banheiro, as pessoas me interrompiam na hora do lanche para dizer: parece que você estava falando sobre mim para mim. E aí eu percebi que essas dificuldades não são só pessoais, são coletivas. Mas se as dificuldades e os desafios são coletivos, as soluções também precisam ser.
Maravilha. Quem vai fazer a próxima pergunta é a estudante Mary Vasconcelos, que é do curso de jornalismo. Andriele, parabéns, sua história é um pedaço de cada uma de nós, né? E eu queria te perguntar como que a UFRN coopera para ampliar os indígenas no seu projeto e como você se considera sendo a única fazendo a diferença nesse movimento. Eu agradeço muito a tua pergunta. Como eu respondi anteriormente, eu sou indígena há 3 anos. Porque foi a partir, né, de 2019 que eu me autodeclarei. E por que eu levei tanto tempo para me autodeclarar? Eu vou responder isso e depois eu chego na tua pergunta, tá? Porque eu não via indígenas pesquisadores, eu não via indígenas autores, nem na escola, nem na universidade. Eu fui apresentada a autores indígenas e na minha mente, indígena era quem vivia na floresta, não usava roupa, não falava português e vivia da caça e da pesca. Por isso que quando minha mãe, há 10 anos, disse que é indígena, tendo nascido na cidade, eu questiono, como assim? Porque essa imagem, ela não fazia parte do meu imaginário. O imaginário social até hoje no Brasil apresenta para a gente imagens que são estereotipadas, às vezes discriminatórias e até racistas. Só abrindo um parêntese aqui, porque eu lembro de escutar isso na escola, né, ao estudar a história do Rio Grande do Norte, geografia, que no Rio Grande do Norte não tem mais indígenas, e isso volta à tona agora recente com a pandemia, quando o Ministério da Saúde envia para os estados vacina para populações indígenas e o Rio Grande do Norte fica naquela de não receber, mas e aí abre-se toda uma discussão sobre isso, mas muito recente, né? Há 2 anos, provavelmente, aqui no nosso estado. Então, isso eu acredito que também dificulta nesse processo que foi para você e para tantas outras pessoas. Sim, é um grande problema a questão da invisibilidade, né? O episódio da vacina é só um deles. Houve, sim, de fato, atraso, né, ao cumprir o calendário da vacinação dos povos indígenas, embora o RN conte com 16 comunidades indígenas espalhadas por todo o estado, reconhecidas pela FUNAI. Nenhuma terra demarcada ainda, porém 2 processos já em andamento. Mais de 8.000 indígenas e segundo o censo anterior, porque esse número aumentou no censo mais recente. E de fato, ter crescido ouvindo esse tipo de relato me fez perceber, né, erroneamente, que como eu poderia ser indígena se os indígenas estão extintos, né? E se eu não estou enquadrada dentro daquele formato do indígena genérico, né, que é o que vive na floresta, geralmente na zona, né, na região norte, como os Yanomamis. E aí, de 2019 para cá, acho que a vida foi muito generosa comigo, porque eu comecei a me enxergar e a enxergar outras pessoas que também estavam fazendo essa mesma jornada, esse mesmo caminho. E aí você me pergunta sobre os indígenas na universidade, e esse é um tema muito novo. Eu conheço agora algumas pessoas que já se autodeclaram indígenas e vêm até mim para a gente tentar, né, criar e manter um diálogo, porque assim como dentro da literatura a gente fala sobre a solidão da mulher negra, que é um tema bastante visto na sociologia, existe também uma solidão do pesquisador indígena. E aí eu tenho visto, inclusive nos cursos de comunicação, pessoas se autoafirmando indígena e dizendo, olha, Andriele, né, eu estou aqui. Até eu defender essa tese, eu não conhecia ninguém, mas hoje eu já consigo vislumbrar, ver, enxergar outras pessoas. E aí, não quero dizer que o passo que eu dei foi fundamental para que esse caminho se abrisse, mas talvez tenha de fato encorajado e inspirado outras pessoas. Até porque existe ainda um impasse com relação ao indígena que nasceu na cidade, que vive na cidade, que perdeu o contato com sua comunidade de origem, que é o meu caso, né? Essas pessoas, elas não são vistas, elas não são consideradas nas políticas públicas que são voltadas à população aldeada, então tem muita discussão ainda para acontecer. E, inclusive, um dos pontos muito sensíveis é como a universidade vai se preparar para acolher tanto o indígena aldeado, que tem suas próprias demandas, seus desafios e suas dificuldades, quanto o indígena que vive em contexto urbano e que tem outras demandas. É isso. Vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é o Carlos Saturnino.
Olá, Andriele. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua experiência na iniciação científica. Você participou de projetos de iniciação científica desde o início da sua graduação e quão importante isso foi para você no momento da sua graduação e também no que você faz hoje? Eu ingressei na base de pesquisa, como eu comentei, no primeiro período da faculdade. Eu nem sabia o que era graduação, mas eu vi lá o chamamento para a base de pesquisa e eu disse, bom, eu quero experimentar. E foi muito especial. Eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisas dentro da base de pesquisa e também de atuar como monitora da disciplina Pesquisa em Comunicação. E a pesquisa, então, esteve presente na minha vida desde o primeiro período da faculdade. E só muito recentemente, quando eu estava pensando nos passos que me levaram até esse prêmio, foi que eu me recordei que quando eu era criança e a gente é perguntado sobre o que quer fazer, o que quer ser quando crescer, eu queria ser cientista e escritora. E aí a universidade me permitiu ser as duas coisas. Hoje eu trabalho numa instituição nacional, no Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, ligado à Fiocruz. Atuo como pesquisadora, sou bem remunerada como pesquisadora e sou paga para escrever artigos científicos a partir das pesquisas que eu realizo. Então, a universidade ela conseguiu me fazer alcançar esse propósito de ser tanto cientista quanto escritora. E, sem dúvida nenhuma, a iniciação científica foi o passo inicial. E aí, além da iniciação científica, eu também fiz iniciação à docência e iniciação à extensão, porque eu queria aproveitar todas as oportunidades que a universidade poderia me fornecer. Andriele, já que você falou aí do seu trabalho atualmente na Fiocruz, eu queria saber o que você está pesquisando pela Fiocruz e quais são os desafios dessa pesquisa. Eu pesquiso desinformação sobre vacinas. E aí eu não posso entrar muito em detalhes porque as pesquisas ainda estão em fase inicial. Mas foi muito importante para mim perceber que o pesquisador, ele tem sim espaço dentro do mercado de trabalho. Eu conheço vários amigos que dizem, eu não sabia que se contratava pesquisadores. A gente conhece muito a narrativa de, para pesquisar, primeiro você tem que se tornar um professor universitário para se dedicar à docência, extensão e pesquisa. Mas no Brasil se contrata sim pesquisadores e eles podem ser bem remunerados. Então, para o aluno que entra no curso de graduação e não se vê produzindo, e não se vê filmando, e não se vê aparecendo diante da câmera ou escrevendo para um site, ele pode confiar que existe também um lugar para o teórico, para o pesquisador, para quem pensa metodologia, para quem pensa teoria. Inclusive, eu tive a oportunidade, numa disciplina chamada Teoria da Comunicação, de fazer essa fala. E eu lembro que um dos alunos foi ficando e os outros indo embora, e ele ficando, e ele me disse, até o momento eu nunca tinha enxergado um lugar para mim dentro do audiovisual. Hoje eu consigo perceber que eu posso ser um pesquisador do audiovisual. E isso para mim foi muito significativo. Maravilha. Quem faz a próxima pergunta é o Paulo José, aluno de audiovisual. Oi, Andriele. Eu gostaria de saber se você pensa em voltar a atuar na área de fotografia e também quais são as suas inspirações. Nossa, eu gosto muito de falar sobre fotografia. Eu já atuo não profissionalmente, eu nunca parei de fotografar, eu nunca parei de estudar fotografia. Eu pesquiso, estudo e fotografo desde 2005 e eu tenho liberdade por trabalhar de forma independente em experimentar mais as técnicas. E aí eu não sei se as empresas elas abririam tanto espaço para que eu experimentasse mais. A fotografia hoje, na minha vida, ela está muito mais nesse lugar da experimentação do que em ofício. E eu acho que bom até que seja assim. Eu não me vejo trabalhando profissionalmente com fotografia quando eu penso numa empresa de comunicação. Mas eu penso, por exemplo, trabalhando com fotografia dentro da universidade, dando aula, facilitando oficina, que são ações que eu já desenvolvi. Andriele, você falou agora há pouco que se tornou uma pesquisadora sem necessariamente ter que ser professora. Agora você fala que há aí talvez um desejo ou volte para a universidade como professora. Há esse sonho? Você pensa nisso para os próximos anos? Pois é, eu penso. Eu já fiz alguns concursos, não fui muito bem sucedida em alguns deles. Eu sempre era a pessoa que ficava depois do último chamado.
E aí eu acreditava que isso me dava pistas muito importantes. Não foi o momento, precisa se preparar melhor, mas está muito perto de acontecer. E aí eu já estou me inscrevendo num outro concurso porque eu tenho muita vontade, sim, de voltar a essa casa ou qualquer outra instituição para atuar na docência. Quando eu olho em retrospecto, né, para a minha vida, eu lembro que eu fui facilitadora do processo de ensino-aprendizagem desde o Jardim 1, porque a minha professora, ela me tirava do Jardim 1, botava no Jardim 2, acho que na verdade era o inverso, me tirava do Jardim 2 e me levava para o Jardim 1 para que eu pudesse ajudá-la a monitorar as outras crianças, a ensinar as outras crianças. Isso se repetiu em todas as séries. E eu sempre montava grupos de estudo para apresentar os conteúdos antes das provas, e de carteira em carteira, ajudando os amigos a entender o que eles não haviam entendido. Então, assim, de certa forma, eu sempre facilitei os processos de ensino-aprendizagem, né? O que está faltando agora é eu fazer o concurso e passar no concurso. Inclusive, eu estou cursando pedagogia aqui na UFRN, que é justamente para aprimorar a didática, conseguir envolver mais os alunos através das metodologias ativas, e é isso. Eu acho que em algum momento vai acontecer. Que maravilha! Esperamos contar com você aqui na UFRN. Vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é Priscila Bezerra. Conta pra gente um pouco da sua experiência na agência Fotec. Nossa, vocês pesquisaram tudo! Bom, eu ajudei a fundar a Fotec. A Fotec, ela surgiu em 2006, pelos meus cálculos. A equipe era bem enxuta, a gente tinha um stand muito pequeno e eu comecei no apoio. Sendo que, durante a primeira edição, uma fotógrafa se machucou e uma câmera foi parar nas minhas mãos. E aí, de lá até o último ano que eu participei da Fotec, eu tive a oportunidade de passar por várias funções. Eu fui repórter de texto, eu pude ser editora, até ser coordenadora adjunta, quando o orientador do projeto ele esteve afastado em Portugal durante um ano. E aí foi muito interessante porque a Fotec é também uma grande escola aqui dentro da universidade, onde a gente aprende a comunicação multiplataforma. E na época que eu participava, a gente trabalhava em 3 vertentes. Havia a Fotec nas escolas, onde a gente facilitava oficinas de jornalismo, de entrevista, de vídeo, de foto, nas escolas públicas, geralmente localizadas em bairros mais para a periferia. Também tinha a Fotec, o segmento da Fotec que cobria eventos dentro e fora da universidade, e um outro segmento que era a Cientec, era cobrir a Cientec. Eu pude experimentar várias funções, essas várias vertentes e coordenar o projeto por um tempo. Andriele, a gente teria aqui muito mais perguntas a serem feitas para você sobre jornalismo, sobre pesquisa em comunicação, sobre a pesquisa que você está desenvolvendo na área da saúde, mas enfim, o nosso tempo se esgotou. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Checkmate e já deixar o convite para uma próxima para você poder voltar e conversar com a gente sobre esses outros temas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, e eu aceito o convite. Tá combinado. Eu quero agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN que me ajudaram aqui nessa entrevista e quero agradecer a você que esteve conosco em mais uma edição do programa Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!